Olá, pessoal! Oi, gente! E nós estamos no segundo Fala Gigi desse mês de julho, né, Maria Paula? Isso mesmo, Amanda. Vamos falar agora sobre a questão das telas, o uso de telas nessa pandemia, nesse isolamento social. E é um tema, assim, que pega muito, principalmente as famílias, né? Então, hoje nós vamos... Então, Maria Paula, pega bem de leve com a gente aí, tá? Pessoal, falar de telas, né, de celular, iPad, televisão, é sempre um assunto muito delicado, porque muitas vezes a gente vê que as crianças estão cada vez mais demandando os pais, cada vez mais os pais precisando dessas estratégias, e o sentimento de culpa caminha junto com isso, né? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, para a gente tentar compreender o que tem acontecido com as crianças, né? Por que o interesse por telas está tão grande? Nós tivemos até um estudo indiano que demonstrou para a gente que cerca de 65% das nossas crianças, elas estão viciadas em dispositivos eletrônicos. E elas não conseguem permanecer mais de 30 minutos sem ter contato com tela. Né? Então, quando a gente pensa nesse número, é um número muito significativo e algo que a gente realmente precisa se atentar, né, Amanda? Sim. Maria Paula, e nessa pandemia é meio que uma consequência o aumento do uso, né? Porque nós não temos mais para onde levar nossos filhos. E eu queria que você falasse um pouquinho das consequências, principalmente para as nossas crianças que têm diagnóstico. Sim. De forma geral, Amanda, as consequências, elas são para todas as crianças, né? Independente de diagnóstico. A gente precisa pensar que tudo em excesso faz mal, né? Então, se você me perguntar assim, Maria Paula, você é contra telas? De forma alguma. A tela, inclusive, ela ensina muito a criança, né? Como a gente pode ter aí um dos aprendizados do Lucas, né? Que foi o interesse pelos pequerruchos. Então, a gente tem que sempre tentar tirar aquilo de bom do interesse da criança, né? Agora, em excesso, ela pode trazer prejuízos, como, por exemplo, ganho de peso, dores de cabeça, irritabilidade, dores nos olhos, dificuldade no sono. Essa criança, ela pode ter uma oscilação do sono muito importante, muitos problemas de comportamento, como teimosia, desatenção, né? Uma rigidez para lidar com outras demandas. Até você comentou aí, né? A gente aqui em casa, a gente viveu esses dois lados. Nessa pandemia, a gente resolveu tirar a questão do celular do Lucas, porque era uma coisa que estava prendendo muito a atenção dele, a ponto dele não querer mais nada, né? E aí, quando chegava a hora de tirar, era todo aquele problema que a gente sabe. Mas, ao mesmo tempo, mantivemos a televisão e ele se interessou tanto pelo Pequerruchos Almanac, que veio o início da alfabetização dele, da leitura, né? Então, assim, aqui em casa a gente conseguiu viver esses dois pontos, esses dois contrapontos. Então, Maria Paula, e como a gente conseguir medir esse uso dessas telas, né? Dar dicas, estratégias para nós como famílias. Primeira coisa que é importante, pessoal, é vocês estabelecerem um combinado com a criança, né? Observa aí a realidade da sua casa, observe a sua rotina, veja em qual momento que a televisão, que o iPad, que o celular está sendo necessário, né? E a partir daí você vai criar estratégias. Em qual momento você deve utilizar, em qual momento você não deve utilizar. Reserve um tempo do seu dia para estar com o seu filho, né? Para realmente estar ali, destine para ele um tempo para brincar com ele. Momento de refeição, pessoal, é um momento sem telas. Tenta tirar ao máximo a tela dos momentos de refeição e evite telas à noite, porque isso pode causar uma grande alteração no sono da criança. E eu acho engraçado assim, porque a questão das telas, ela traz muita culpa para os pais, né? Então, eu deveria estar fazendo mais coisas, eu deveria... Então,
também queria que você falasse essa questão da culpa, né? Porque acho que cada casa sabe aonde que pesa, né? Então, às vezes a gente vê, principalmente nas redes sociais, nossa, a Amanda tá fazendo muita coisa, ou a fulana, a ciclana tá fazendo, e isso gera um certo peso, né? Então, como que a gente lida com essa questão da culpa? Pessoal, em primeiro lugar, a culpa não leva a gente a lugar nenhum, né? Cada um tem a sua medida, cada um sabe o que está fazendo. Então, a dica que eu deixo para você é: faça sempre o seu melhor. O seu melhor, ele não é a medida do outro, tá? Então, dê o seu melhor, dedique o melhor que você pode ao seu filho, dedique o melhor tempo que você pode para tudo que você se comprometa a fazer, tá? Que eu tenho certeza que esse sentimento de culpa irá diminuir. A televisão, pessoal, as telas, em excesso ela faz mal, mas dosado, ela pode trazer muitos benefícios também. É até uma dica minha que eu faço muito com o Lucas, eu sempre observo muito o que ele está assistindo. E na hora de eu fazer atividade com ele, eu tento pegar aquilo que ele está assistindo. Excelente. Então, eu vejo uma atividade, nossa, ele tá gostando disso. E aí eu sempre inicio. Então, eu já fiz ovos surpresos da galinha mini, já fiz a tia Fá. Enfim, eu vejo o que ele tá gostando para eu trazer para as nossas brincadeiras, para as brincadeiras se tornarem mais legais. Então, perfeito, fica aí como dica. Excelente. E acho que é isso. Eu acho que assim, é um assunto que gera muita polêmica, gera muita dúvida. E quero deixar uma palavra minha sobre essa questão da culpa, né? Que quando a gente tá vendo que tem alguma coisa errada, alguma coisa que a gente pode melhorar, não deve gerar culpa, deve gerar uma transformação, né? Então, se eu tô olhando que eu preciso brincar mais, que eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, não é porque eu estou comparando, né? Mas se aquilo gerou um aperto no coração, então não faça isso transformar em culpa. Faça isso se transformar, né? Te transformar sua casa, sua rotina, enfim. Fica aí essa minha mensagem. E assim a gente finaliza. Acho que não temos forma melhor de finalizar do que com essa mensagem, Amanda. Excelente. É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.